governador, sobre esta situação que preocupa a todos. Boa tarde, muito obrigada por falar com a gente mais uma vez, tudo bem? Jéssica, boa tarde, tudo bom? Prazer falar com vocês. E, de fato, nós vivemos o terceiro pior momento desde o início da pandemia, o ano passado. O pior mês, durante todo o período, foi o mês de julho, onde nós tivemos 2.000 óbitos e chegamos a ter 30.000 casos ativos. O segundo pior mês tinha sido o mês de junho, onde nós tivemos cerca de 1.700 mortes e chegamos a ter 27.000 casos ativos. E agora, em janeiro, fevereiro, nós estamos vivendo, eu diria, o terceiro pior momento. Voltamos a ter 15.000 casos ativos e crescente esse número. Se olha a curva de dezembro para cá, esse número cresce de forma acelerada. Tivemos que aumentar o número de leitos para atender as pessoas que estão demandando UTI e, portanto, estamos quase no número máximo de leitos existentes e possíveis na Bahia. Basicamente, só falta reabrir a Fonte Nova. Todos os outros leitos do estado já foram reabertos para atendimento de Covid. Então, se mantivermos esse ritmo, estamos muito preocupados, porque o que não aconteceu ao longo de toda a pandemia pode vir a acontecer se nós não conseguirmos reverter essa taxa de crescimento, ou seja, podemos chegar ao esgotamento da capacidade hospitalar atender a esse volume crescente de pacientes de Covid. Agora, governador, a justificativa, inclusive, para a juíza, né, que concedeu aquela liminar que já está com efeito suspenso, é que, apesar da pandemia estar em curso ainda, outras atividades econômicas estão em funcionamento, né? O senhor está relatando que os casos estão subindo, a gente tem mostrado, inclusive, aqui no Bahia Meio Dia, e vimos que os países que conseguiram controlar as pandemias foram aqueles que adotaram medidas rígidas, inclusive com lockdown, né? Por que então, se a gente está com esses números subindo, por que outras atividades que não são essenciais continuam liberadas, se esse é um momento tão crítico? Ô, Jéssica, nós estamos avaliando, hoje à tarde nós temos reunião com a UPB, União dos Prefeitos, da qual inclusive vai participar o prefeito da capital. Nós estamos avaliando, sim, novas medidas semelhantes àquelas que nós já adotamos, no sentido de fechamento de atividades, de eventualmente adotar toque de recolher novamente, dessa vez geral no estado, nas regiões com alta taxa de contágio. Agora, uma coisa não justifica a outra. Quer dizer, o fato de ter atividades que, na minha opinião, não deveriam estar abertas, como cinema, bares funcionando ou festas clandestinas, não justifica. É como se dissesse o seguinte: já que está todo mundo se expondo, vamos expor também mais gente, expor as crianças, expor os idosos que estão em casa com essas crianças. Então, nós queremos, precisamos, é necessário o retorno às aulas. Isso não se discute. Quem mais deseja o retorno às aulas é o governador, porque eu tenho consciência de que o que transforma a vida de qualquer pessoa é a educação. Agora, eu não posso, justamente no momento que nós estamos crescendo o número de casos, em que a capacidade hospitalar pública, e eu quero ressaltar, Jéssica, a privada também, caminha para o esgotamento, a gente adotar medidas de ampliação do convívio social e de possibilidade de transmissão da doença. Então, isso é incoerente, nós não podemos concordar com isso. Eu entendo que os donos de empresas de educação estejam preocupados com o seu negócio, é natural. Cada um tem que cuidar da natureza do seu negócio. Eu reconheço a legitimidade, mas peço compreensão aos empresários da educação para que tenham sensibilidade. A vida humana está em primeiro lugar. Nós não podemos chegar à situação que na Bahia ocorra o que aconteceu em outros estados, ou seja, as pessoas irem a óbito por falta de capacidade pública ou privada do sistema de saúde atender as pessoas. Sem dúvida. Se a pessoa vai sobreviver ou não, aí depende do tratamento, depende da vontade de Deus. Agora, o que nós, gestores públicos, temos a obrigação de garantir é que a pessoa tenha o atendimento digno e necessário.
Sem dúvida, essa discussão tem acontecido ao longo de toda a pandemia, né? O vírus ou a economia, a gente sabe que não se pode nem barganhar, né? Que a economia tem como consequência aí uma crise se a gente não tiver o controle da pandemia, isso está claro. Mas na questão da educação, governador, além dos empresários, né, e toda a cadeia econômica que envolve a educação, há a questão das crianças, de fato, né? Das crianças, dos adolescentes. Então, quando se justifica, por exemplo, né, que outras atividades econômicas estão abertas, eu entendo que o senhor está dizendo, claro, não é porque elas estão abertas que a gente também tem que abrir a escola, porque senão contamina mais e sobrecarrega mais. Mas o que se questiona, por exemplo, é o que é prioridade ficar aberto. Bares e restaurantes que estimulam a aglomeração ou, de repente, priorizar a educação, né? Refazer esta organização do que funciona e que não funciona. A gente viu em outros países, por exemplo, que se priorizou a escola, né, e não se permitiu fechar uma vez elas voltaram a funcionar, e aí preferiu se fechar bares, restaurantes, fazer outras medidas restritivas, entendendo que a educação é prioridade. Isso pode vir a acontecer na Bahia, fechar certas atividades e para conseguir diminuir os números e colocar as escolas em funcionamento? Ô, Jéssica, nesse período, infelizmente o Brasil entrou num mar de desinformação e de informações falsas. A Alemanha, que é um dos países mais ricos do mundo, ela adotou, inclusive, extensão do lockdown, do fechamento total, para conter o vírus. Não está tendo aula em bom período recente na Alemanha. E essa dicotomia entre a economia e o tratamento rígido da Covid, ela não existe. Aliás, eu quero ressaltar para vocês que nos acompanham, os países asiáticos foram aqueles mais rígidos e de maior disciplina em medidas restritivas, e eles são os que menos sofreram crise econômica. Boa parte dos países asiáticos ou tiveram resultado positivo economicamente em 2020, ou os resultados foram bem atenuados na economia. Em função do quê? Da disciplina e das medidas restritivas. Então, restringir significa também cuidar da economia, para que a economia possa voltar o mais rápido possível a funcionar. Sem dúvida, governador. E trago assim, o senhor está trazendo o exemplo da Alemanha, eu vou trazer o exemplo, por exemplo, da Espanha, do Reino Unido, que priorizaram a educação. E assim, eu tenho acompanhado muito de perto, eu não entro no mar das fake news. Eu vou para a ciência, eu vou para os meios de comunicação que são confiáveis. E no caso da Espanha, por exemplo, tenho familiares que estão lá, tenho sobrinhos que seguem estudando e que houve protocolos, inclusive, diferentes dos que foram adotados no Brasil. Que a gente viu que escolas de elite, por exemplo, de São Paulo, estão tendo surtos depois que abriram, porque os protocolos nossos aqui não estão sendo suficientes. Mas eu queria convidar o senhor para acompanhar comigo uma reportagem sobre esse retorno das aulas, né, que já foi suspenso, as angústias das pessoas envolvidas, para a gente seguir conversando sobre este assunto que a gente sabe que envolve muitos interesses, que envolve muitas questões e que a gente precisa discutir para que fique claro para as pessoas, inclusive se essas escolas mantiverem fechadas, a importância desta medida. Vamos acompanhar a reportagem? Já já a gente volta a conversar, governador. Foram meses de preparação para voltar a receber alunos. Essa escola investiu em uma câmera de desinfecção para mochilas e materiais, sinalização, álcool gel, pias para lavagem das mãos, acrílico para separação nas mesas dos alunos menores e um sistema para transmissão das aulas em tempo real. Todos os protocolos foram adotados e com a liminar da Sexta Vara da Fazenda Pública expedida no domingo, que autorizava o retorno, hoje as aulas recomeçariam de forma presencial. Mas, por enquanto, essas cadeiras vão permanecer assim, vazias, sem estudantes. O Tribunal de Justiça suspendeu no final da tarde de ontem a liminar que decretava o retorno imediato das escolas particulares de Salvador. As escolas tiveram que avisar todos os alunos e lidar até com a frustração de muita gente que esperava por esse retorno. João Otávio foi hoje à escola para comprar os livros da filha. Ele disse que ela estava ansiosa aguardando o retorno e, apesar da pandemia, para ele, a escola estava pronta para receber os alunos. É possível adequar a prevenção da pandemia com o retorno às atividades escolares. Basta um pouco de bom senso e a contribuição de todos. Na escola, que fica na Barra, atualmente estão matriculados cerca de 360 alunos que vão do grupo 1, a partir dos 2 anos de idade, até o 9º ano do ensino fundamental. A decisão de suspender o retorno preocupa o diretor da escola. As escolas, já nesse último mês,
com a incerteza quanto à matrícula, sobretudo da educação infantil, precisaram começar a fazer as demissões dos professores da educação infantil. Ontem à tarde também foi derrubada a liminar do dia 5 de fevereiro, que decretava o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas da Bahia. Com isso, nenhuma instituição de ensino pode ter aulas presenciais. Nessa outra escola, que fica no Xame-Xame, as aulas online começaram dia 8 deste mês. Ontem eles tiveram a primeira aula presencial com os alunos do 2º ano do ensino fundamental. De acordo com o planejamento que foi feito, hoje seria do 1º ano, mas as salas de aula estavam vazias novamente, apenas com os professores dando as aulas pela câmera. Para a diretora, essa situação de vai não vai das aulas prejudica muito os estudantes. Nós estamos trabalhando com crianças muito pequenas, que para chegar a essa compreensão é um pouco difícil. Não tem palavras, são muitas palavras, tem que ser sim e não. Enquanto isso, cresce a discussão para o retorno das aulas presenciais, mas a Associação dos Professores Licenciados do Brasil, a PLB Bahia, não aprova a retomada das aulas nas redes privada e pública sem a garantia da vacinação da categoria. Nós queremos sim trabalhar para defender a vida, nós queremos trabalhar, queremos que a educação funcione, mas para funcionar tem que ter gente viva, professor tem que ser vacinado. Bom, sobre esse apelo já vou transferir então aqui a pergunta para o governador Rui Costa. É possível, governador, vacinar os professores, funcionários, os trabalhadores da educação antes desse retorno às aulas? Ô, Jéssica, primeiro que isso não é condicionante. A vacina nós estamos lutando, reiteramos inclusive o pedido ao STF da urgência da vacinação. Infelizmente, o governo federal e a Anvisa vai na velocidade da tartaruga e da má vontade para a aquisição e distribuição da vacina. Nem sequer a Anvisa analisa e delibera sobre outras vacinas que o Estado poderia adquirir. Então, nós não temos como horizonte o retorno de 100% dos professores para a condição de retorno às aulas. O que nós precisamos é que tenhamos condições seguras e não em pré-colapso do sistema de saúde para a realização das aulas. E eu quero ressaltar, Jéssica, como você bem citou, eu não autorizei, do ponto de vista do Estado, o retorno de atividades como bares ou festas. Ao contrário, desde dezembro, o Estado vem lutando, eu diria, com todas as suas forças, inclusive com forças policiais, para fechar bar, fechar festa clandestina, fechar locais de concentração de público. A Polícia Militar, a Polícia Civil tem agido energicamente, tem notificado o Ministério Público para que os donos de bares, restaurantes, locais de concentração festiva de bebida respondam a processos criminais. Então, nós estamos nessa situação e a verdade tem que ser dita, por comportamentos inadequados, por indisciplina de parte da população e parte da atividade econômica que vai forçando ou legalmente ou ilegalmente o seu funcionamento. Então, o governo do Estado em nenhum momento havia limitado as atividades econômicas, isso ocorreu por conta dos municípios e, no caso dos municípios, houve em vários municípios a liberação de várias atividades. Eu vou propor hoje à tarde na reunião para que o governo do Estado, junto com as prefeituras, dê um passo atrás na limitação de funcionamento de várias atividades econômicas. De fato, nós não podemos ter atividades essenciais sendo comprometidas enquanto as pessoas se acham no direito de fazer aglomerações e festas com bebidas ou fazendo farra no momento que se morre mais de 60 pessoas por dia na Bahia e de mais de 1.400 pessoas no Brasil. Então, é preciso que a gente tenha bom senso e responsabilidade. Eu vou insistir, os países e as nações do mundo que conseguiram recuperar mais rapidamente a economia e a educação foram aqueles que respeitaram a ciência e tiveram os cuidados necessários com a saúde pública. Então, nós vamos sim adotar medidas restritivas para outras atividades e, inclusive, analiso a possibilidade, se mantiver ao longo desta semana essas mesmas taxas, nós implementarmos o toque de recolher em todo o estado da Bahia para evitar o pior, evitar ter cenas de homens e mulheres, idosos, jovens, adultos,
clamando por um leito hospitalar sem ter para salvar a vida das pessoas. Então, essa imagem nós não queremos e eu não ficarei passivo, mesmo que contrariando a opinião de alguns. Eu sei que toda vez que trata do interesse específico de algum segmento econômico, as pessoas ficam contrariadas, mas o que está em primeiro lugar para mim é a vida humana, é a condição da pessoa ter dignidade para ter assistência médica, para lutar por sua vida. Isso, para mim, é o que está em primeiro lugar e nós adotaremos, sim, as medidas necessárias para conter o avanço do vírus. Sem dúvidas, a pandemia está chamando a atenção da importância aí das pessoas terem a sua consciência, de prefeitos serem responsáveis, prefeitos e prefeitas, governadores, governo federal, e precisa haver este alinhamento. Agora, o senhor estava falando, por exemplo, das vacinas, né, que elas estão vindo a passos lentos. Hoje, por exemplo, Salvador suspende a sua vacinação. A gente tem, inclusive, imagens ao vivo do 5º Centro de Saúde, onde as vacinas terminaram para idosos a partir de 83 anos. Aliás, essa vacina, inclusive, já era para ter sido suspensa antes, e só não foi suspensa porque o governo do estado cedeu vacinas aqui para a capital baiana. O secretário Léo Prates comentou hoje que o prefeito Bruno Reis chegou a negociar vacinas, mas o Ministério da Saúde não aprovou esta negociação. Então, quer dizer, como é que fica aqui a Salvador e a Bahia, que tem uma estrutura, fizeram um planejamento para distribuição de vacinas, mas não conseguem fazer a vacina chegar aqui? Como é que estão as negociações, governador? Ô, Jéssica, esse é o dilema. Infelizmente, o nosso país vai sendo um dos piores países do mundo com pior comportamento. Não é à toa. O Brasil não tem a maior população mundial. A maior população do mundo é a China. Então, nada justifica, nada, que nós sejamos o segundo país do mundo em número de contaminados e sejamos o segundo país do mundo em número de óbitos. Isso tem a ver com o descaso do governo federal. Nós temos condições, no período curto, Jéssica, de colocar 10 milhões de doses da Sputnik aqui no Brasil. E isso ajudaria a ir reduzindo a taxa de contaminação. Mas, infelizmente, como eu disse, é burocracia, má vontade e lentidão para tomar decisão, ou seja, falta sensibilidade com a vida humana por parte do governo federal. Só para terminar, governador, o senhor falou que vai voltar a se reunir com prefeitos e propor que eles fechem algumas atividades. Que atividades seriam essas? E sobre o toque de recolher, caso esse pedido não seja atendido, como é que seria esse toque de recolher no estado? Ô, Jéssica, as atividades são aquelas que geram aglomerações, por exemplo, em lugares principalmente confinados. Está comprovado que em lugares confinados a taxa de transmissão ela é muito maior. Então, por exemplo, cinemas, ambientes fechados, a contaminação é maior. Então, nós temos que fazer escolhas. Ou nós fechamos fábricas, comércio, ou, por exemplo, fechamos bares, restaurantes que têm ambientes confinados. Nós temos que escolher junto, governos e a sociedade. O que é melhor? É chegar no colapso e ter que fechar tudo, ou a gente escolhe aquelas atividades não essenciais? Então, eu entendo que no momento está se morrendo muita gente, que não tem leito suficiente para todo mundo, ter um bar funcionando não é essencial. Ter realização de possibilidade de festas em ambientes, mesmo que seja com 100 pessoas, não é essencial. Então, ou seja, aquilo que não foi essencial, eu acho que está no momento da gente voltar a fechar para evitar o pior, ou seja, evitar cenas de pessoas morrendo sem assistência médica. Governador Rui Costa, muito obrigada mais uma vez pela conversa aqui com o nosso público, viu? Uma boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Pois é, conversando então com o governador Rui Costa sobre essa situação da pandemia.